Oi, turmas do primeiro ano. Vamos corrigir agora a atividade número 8 que vocês fizeram sobre aminoácidos e proteínas, certo? Vamos começar aqui pela primeira questão, que perguntava assim: o que são aminoácidos? A gente aprendeu na aula sobre proteínas e aminoácidos que os aminoácidos são as moléculas base para a construção das proteínas, não é isso? Então, na letra A dizia assim: são substâncias que formam os carboidratos? Não, né? Os carboidratos são formados por outras moléculas que não são os aminoácidos, certo? São formados por carbono, hidrogênio, oxigênio, mas não tem nada a ver com aminoácidos. Na letra B dizia assim: são monômeros responsáveis pela formação das proteínas? Exatamente, tá? O que a gente chama aqui de monômeros são pequenas unidades, certo? E essas pequenas unidades são justamente os aminoácidos. Então, a resposta letra B, vejo que 72% dos estudantes que responderam acertaram, vocês foram muito bem. Na letra C dizia: são substâncias inorgânicas como a água e sais minerais? Não, muito pelo contrário. Os aminoácidos são substâncias orgânicas, ok? Assim como as proteínas, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Na letra D, são substâncias que não são encontradas nos seres vivos, muito pelo contrário, né? São substâncias sim encontradas nos seres vivos e são bastante abundantes, juntamente com a água, tá? Então as proteínas são bastante abundantes e das substâncias orgânicas são as que são encontradas em maior quantidade nos seres vivos, ok? Vamos para a segunda questão que dizia assim: analise as alternativas e julgue verdadeiro ou falso, ok? Marcando aqui a alternativa correta. Na letra A dizia assim: os grupamentos químicos que formam as moléculas dos aminoácidos são hidrogênio, amina e grupo carboxílico. Exatamente. E essas são as partes que formam os aminoácidos. Então está verdadeiro a letra A. Na letra B, existem apenas 10 tipos de aminoácidos? Não. Falso. Existem muito mais tipos de aminoácidos, ok? Não apenas 10. Na letra C, as ligações peptídicas unem os aminoácidos? Sim, exatamente. A ligação que junta cada aminoácido para formar um peptídeo e posteriormente uma proteína se chama justamente ligação peptídica. Os aminoácidos são classificados em naturais, que são os produzidos pelo corpo, e os essenciais, que são aqueles que são necessários ingerir no alimento correto, verdadeiro. Exatamente isso. Essa é uma das principais classificações dos aminoácidos. A gente classifica eles como essenciais, que são aqueles que o nosso corpo não produz e que a gente precisa comer através dos alimentos esses aminoácidos, e os aminoácidos naturais ou não essenciais, que são aqueles que o nosso próprio corpo produz e que não necessariamente a gente precisa ingerir na nossa alimentação para poder suprir as nossas necessidades. Então a resposta é a letra D, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Também boa parte de vocês acertaram, a maioria. No terceiro era uma questão aberta, que eu pedia para citar 3 funções da proteína. Proteínas têm várias funções, tá? Então vocês trouxeram aqui algumas super importantes, como por exemplo, transportar oxigênio é uma delas, né? Que é o exemplo da hemoglobina, como o colega trouxe aqui. Proteção do corpo contra organismos patogênicos, que é justamente sempre anticorpos, como catalisadoras de reações químicas, que são as enzimas, construção de novos tecidos do corpo humano, como por exemplo os músculos, elas são super importantes para formar os músculos, atuam na regulação de hormônios, ok? Mais o que? São receptoras da membrana celular, estão presentes na nossa membrana celular, então são tanto receptoras de informação quanto participam do transporte de substâncias através da membrana plasmática. Então existe aqui uma série de funções, né? Vocês trazendo 3 aqui já estava correto. Todas essas aqui que nós vimos estão corretas. E no quarto perguntava assim: sobre a classificação das proteínas, marque a alternativa incorreta. Eu queria a errada, tá bom? Então, na letra A dizia assim: podem ser classificadas quanto à sua composição e estrutura, verdadeiro, tá?
elas podem sim ser classificadas dessas duas maneiras. Na letra B dizia assim, são conhecidas como proteínas simples quando compostas por aminoácidos e um radical não proteico. Tá aqui, ó, um radical não proteico. Não é o nome proteínas simples, mas sim proteínas complexas, ok? As proteínas complexas são aquelas que, além de serem compostas por aminoácidos, também são compostas por um radical não proteico, que pode ser, por exemplo, um carboidrato. A gente chama de proteínas complexas e não proteínas simples. Proteínas simples são aquelas que contêm apenas aminoácidos. Então, aqui estava o erro, na letra B. Na letra C, quanto à estrutura se classificam em primária, secundária, terciária e quaternária? Exatamente, tá? É quanto à forma que essa molécula apresenta. Se ela tiver uma forma linear, a gente diz que é uma estrutura primária. Se ela tiver uma forma helicoide, em hélice, ela tem uma estrutura secundária. Se ela tiver um formato tridimensional, ela é chamada de terciária. E quando eu tenho várias estruturas terciárias reunidas, eu tenho uma estrutura quaternária. Na letra D diz assim, na estrutura primária, sua forma é linear, é reta, sim, tá verdadeiro. E na secundária tem o formato de helicoidal, né, o formato de hélice, ou um formato de escada, aquela escada que meio que gira, né? Sim, verdadeiro, tá? Então a resposta é letra B, que aqui tá errada, que a gente estava procurando. Então também a maioria dos que responderam acertaram e vocês estão de parabéns.